programa da tarde de hoje já está no ar e vamos te relembrar profissões que existiram no Brasil e que foram desaparecendo com o passar dos anos. Vamos então entrar na nossa máquina do tempo e voltar ao Brasil do início do século passado, onde vamos encontrar uma das figuras mais tradicionais no Brasil de antigamente. Vamos começar pelo leiteiro. O leiteiro era uma figura habitual nas ruas do Brasil até o início da segunda metade do século XX. O leiteiro era um profissional que entregava leite engarrafado nas portas das residências. Não existiam ainda as embalagens de leite que encontramos atualmente nos supermercados. E o leite era vendido em garrafas de vidro com tampa de papel de alumínio. E como no início do século XX muitas casas ainda não possuíam uma geladeira, era necessário receber leite fresco no dia em que desejavam consumir. Por isso, a profissão de entregador de leite era tão comum no passado. Em algumas localidades, o leite era extraído da vaca e imediatamente engarrafado e levado no mesmo dia pelos leiteiros para as residências dos consumidores. Antes da década de 30, o leite vendido não era esterilizado. A pasteurização do leite para os comerciantes só começou a ser obrigatória por lei a partir dos anos 30. Os entregadores de leite foram desaparecendo das ruas do Brasil quando o leite comercializado nas cidades brasileiras começou a ser vendido em sacos plásticos. E pouco a pouco foram tomando o lugar das antigas garrafas de vidro. Por volta dos anos 90, esses sacos de leite foram desaparecendo e deram lugar às embalagens, o tipo de leite que encontramos hoje em dia nos supermercados, onde também podem ser encontrados em garrafas de plástico. Datilógrafos. Outra profissão que existiu no nosso país no século passado e que desapareceu foi o das datilógrafas, uma profissional presente em todos os escritórios de empresas do Brasil e do mundo. As datilógrafas operavam as máquinas de escrever, que inicialmente eram mecânicas e depois passariam também a ser elétricas. As máquinas de escrever começaram a ser usadas em escritórios e repartições públicas do Brasil e do mundo a partir do final do século XIX. Ao longo do século XX, os modelos de máquina de escrever foram evoluindo e se tornando mais modernos no Brasil na segunda metade do século XX. Boa parte das máquinas de escrever eram fabricadas pela Olivetti, uma empresa italiana que tinha uma fábrica em Guarulhos, no estado de São Paulo. As máquinas de escrever mecânicas eram alimentadas por 2 carretéis com uma fita de tinta, geralmente com as cores preta e vermelha, onde os caracteres de metal em alto relevo batiam ao se teclar, imprimindo a letra ou sinal no papel. Já as máquinas elétricas usavam uma esfera de metal com os caracteres em alto relevo e as máquinas elétricas ofereciam uma velocidade bem maior em datilografar que as máquinas mecânicas, pois exigiam menos esforço dos dedos em pressionar. As teclas que disparavam ao menor toque também exigiram bastante habilidade em datilografar corretamente. E assim como a datilógrafa, havia também o mecanógrafo, o profissional especializado em teclar em máquinas de mecanografia. Essas máquinas tinham funções e teclas específicas para cálculos contábeis, sendo usadas para impressão de relatórios em escritórios de contabilidade. A habilidade em datilografia exigida em várias empresas era um pré-requisito muito importante para aumentar as chances de conseguir um emprego. Era exigido grande velocidade em digitar, sem cometer erros e sem olhar para o teclado. E por isso, até o final dos anos 90, existiam no Brasil várias escolas de datilografia que ensinavam a teclar com velocidade, usando todos os dedos da mão e sem olhar para o teclado, tanto em máquinas mecânicas como em máquinas elétricas. Lanterninha de cinema. É raro encontrar um cinema à moda antiga atualmente, apesar de ainda existirem alguns em funcionamento por aí. Em seu formato inicial, existia um profissional que auxiliava as pessoas a encontrarem seus lugares devido à sala escura. O famoso lanterninha também funcionava como um fiscal, evitando barulho e tumulto durante o filme. Bons tempos, hein? Acendedor de poste.
Acredite ou não, mas antes da energia elétrica, a iluminação urbana era feita por meio de fogos, velas, lampiões e querosene. Assim que a luz do sol ia se pondo, surgiam os acendedores de poste, encarregados de iluminar as ruas à noite e apagar todos os pontos no início da manhã. Aqui no Brasil, o fim dessa profissão se deu nos últimos anos do século XIX, quando as primeiras luzes elétricas surgiram, inicialmente no Rio de Janeiro. Catador de ratos. Principalmente na Europa, havia uma infestação de pragas urbanas, sobretudo de ratos causadores de muitas doenças. Por isso, muita gente se dispunha a caçar esses bichos, algo que rendia uma boa renda antes de as empresas de dedetização surgirem, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Ator e atriz de rádio. As estrelas do cinema e da televisão antes eram aclamadas apenas pela sua voz na era do rádio. Eram pessoas que interpretavam personagens em radionovelas, as antecessoras da nossa teledramaturgia. Depois que a TV surgiu, alguns desses artistas migraram para as telinhas e o rádio passou a desempenhar outros papéis na sociedade. Despertador humano. Se você acha que o que acordava as pessoas todos os dias sempre foi um aplicativo de smartphone ou um aparelhinho movido a pilhas e até mesmo se a referência mais distante que você tem de despertador seja a mãe e o pai chamando, eu estou falando sobre os despertadores vivos ou despertadores humanos. Sim, acredite, existiram pessoas que trabalhavam como despertadores no verdadeiro sentido da palavra. Era uma das profissões mais interessantes, sem dúvida alguma. Essa profissão surgiu na Europa durante a Revolução Industrial. Uma das formas de bater na janela do cliente era lançando ervilhas com um canudinho. E por último, jornaleiro. A profissão de jornaleiro é mais antiga do que imaginamos. Encontramos registros dessa atividade desde meados do século XIX. Especula-se que a profissão de jornaleiro tem aproximadamente 150 anos de existência em nosso país e eram entregues em bicicletas. A minguada imprensa do início do século XIX era vendida principalmente por assinatura. A partir de 1825, aumentou o número de jornais. O sistema de entregas se desenvolveu e as notícias impressas alcançaram também o interior das províncias. Boa tarde, Irlan. Agora é com vocês aí no estúdio.